Olá a todos, estamos mais uma vez aqui reunidos para estudarmos a obra de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, dando continuidade aos nossos estudos. Nós estamos no livro 3º, capítulo 10, Lei da Liberdade, tá? Então, dando continuidade aqui aos nossos estudos, vamos para a pergunta 854. Do fato de ser infalível a hora da morte, poder-se-á deduzir que sejam inúteis as precauções que tomemos para evitá-la? Não, visto que as precauções que tomais vos são sugeridas com o fito de evitardes a morte que vos ameaça. São um dos meios empregados para que ela não se dê. Pergunta 855. Com que fim nos faz a providência correr perigos que nenhuma consequência devem ter? O fato de ser a tua vida posta em perigo constitui um aviso que tu mesmo desejaste, a fim de, a fim de te desviares do mal, de te tornares melhor. Se escapas desse perigo quando ainda sob a impressão do risco que correste, cogitas, mais ou menos seriamente, te melhorares, conforme seja mais ou menos forte sobre ti a influência dos espíritos bons. Sobrevivendo ao mau espírito, digo mal, subentendendo o mal que ainda existe nele. Entras a pensar que do mesmo modo que escaparás a outros perigos e deixas que de novo tuas paixões se desencadeiem. Por meio dos perigos que correis, Deus os lembra a vossa fraqueza e a fragilidade da vossa existência. Se examinardes a causa e a natureza do perigo, verificareis que, quase sempre, suas consequências teriam sido a punição de uma falta cometida ou da negligência no cumprimento de um dever. Deus, por essa forma, exorta o espírito a cair em si e a se emendar. Pergunta 856. Sabe o espírito antecipadamente de que gênero será sua morte? Sabe que o gênero de vida que escolheu o expõe mais a morrer dessa ou daquela maneira. Sabe igualmente quais as lutas que terá de sustentar para evitá-lo, e que, se Deus o permitir, não sucumbirá. Pergunta 857. Há homens que afrontam os perigos dos combates persuadidos, de certo modo, de que a hora não lhe chegou. Haverá algum fundamento para essa confiança? Muito a miúde tem o homem o pressentimento do seu fim. Como pode ter o de que ainda não morrerá? Esse pressentimento lhe vem dos espíritos, seus protetores, que assim o advertem para que esteja pronto a partir ou lhe fortalecem a coragem nos momentos em que mais dela necessita. Pode vir-lhe também da intuição que tem da existência que escolheu, ou da missão que aceitou e que sabe ter que cumprir. Pergunta 858. Por que razão os que pressentem a morte a temem geralmente menos do que os outros? Quem teme a morte é o homem, não o espírito. Aquele que a pressente pensa mais como espírito do que como homem. Compreende ser ela a sua libertação e espera. Então, o que é trazido para nós hoje aqui, né? Primeiro que nós não sabemos quando nós vamos desencarnar, enquanto homens, tá? Aqui encarnados nós não temos. Então, se não todos tivessem a informação de como e quando seria o desencarne, não teria justificativa de estarmos aqui encarnados, né? Nós saberíamos que seria uma passagem e já voltaríamos ali para o mundo espiritual, né? Na verdade, o que acontece é que alguns espíritos fazem, né, tem como objetivo, né, encarnação, é, a correção de algumas falhas, a correção de alguns vícios e também o ajuste com as leis de Deus, né? Portanto, eles ficam mais suscetíveis a desencarnar de uma determinada forma. Logo antes da encarnação, já está acordado que ele vai acabar tendo que se ajustar com as leis de Deus e fazer aquilo durante a encarnação. Portanto, o espírito dele sabe quais as provas que vão ser passadas por aqui, né, durante a encarnação. E isso os leva a ter ideia do que pode fazer ou não ele desencarnar, tá? Então, o que é importante, né? O homem que passa por um risco, por exemplo, e ele está ligado ao mal ainda, né, enquanto espírito, ele não tem ideia que aquilo pode ser uma prova que Deus está lhe dando, uma demonstração da nossa fragilidade aqui, que Deus pode nos dar a encarnação e tirar a qualquer momento, é a vontade de Deus a encarnação, né? No entanto, aqueles ligados ao bem ficam e estão perto de espíritos bons também, né? Que uma coisa leva a outra, né? Se estamos tendo boas ações, bons pensamentos, obviamente vamos ficar perto de espíritos bons, tá? Esses vão intuí-los e eles mesmos vão ter como prerrogativa
melhorar com aquela situação que teve de risco ali, às vezes uma doença grave que foi curada, um acidente que acabou quase acontecendo e o espírito acabou não desencarnando. Aquilo leva esse espírito ligado ao bem a corrigir ali muitas falhas que ele está tendo durante a encarnação. Então, às vezes, Deus e os espíritos ligados ao bem dão certos sustos ali na gente para que a gente volte para o caminho, tá? Então, quando estamos ligados ao bem, aquilo serve de fato de um clique ali na gente para voltarmos ao prumo, voltarmos ao que viemos fazer aqui na encarnação, tá? E por fim, né, que é a última pergunta, ele fica bem claro que quem teme a morte é o homem, não o espírito, né? O espírito, claro, ele sabe que aqui é uma passagem, todos os espíritos encarnados, o psiquismo, aquela herança nossa que já passou por outras encarnações, tem lá no fundo que aqui é uma passagem, portanto, os espíritos que estão mais equilibrados, estão ligados ao bem, que estão estudando, entendendo as palavras de Deus, a doutrina espírita, esses não têm tanto medo da morte, protegem-a porque sabem que foi uma concessão dada por Deus, e é muito importante que nós façamos aqui a conservação de tudo que Deus nos deu, e dentre as coisas que Deus nos dá está o nosso corpo, nós temos que conservá-lo da melhor maneira possível, mas também, tendo fé em Deus, sabendo que existe vida após a morte, não temos por que temê-la, tá? Porque sabemos que aqui é uma passagem, é uma etapa, e quando desencarnarmos, vamos para o mundo espiritual viver a outra etapa da nossa existência, tá? Então, por hoje é isso. Que a paz de Deus e Jesus fique com todos, graças a Deus.